Lei orgânica municipal pode prever que o presidente da Câmara de Vereadores irá desempenhar o mandato de chefe do Poder Executivo se o prefeito e o vice-prefeito perderem seus respectivos mandatos? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. Para se entender as questões relacionadas ao impedimento e à vacância no Poder Executivo, é preciso que se compreenda antes algumas diretrizes fixadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação dos artigos 79, 80 e 81 da Constituição Federal. Esses três artigos tratam de disciplinar o impedimento e a vacância nos cargos do Poder Executivo da União, isto é, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Não há na Constituição Federal nenhuma regra prevista para a questão quando se analisa o impedimento e a vacância do governador e do vice-governador de estado DF, do prefeito e do vice-prefeito. O ponto de partida, portanto, é saber que, em razão dessa característica dos artigos 79, 80 e 81 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal há muito tempo já pacificou que caberá a cada estado, na sua respectiva Constituição estadual, caberá ao DF, na sua respectiva lei orgânica distrital, e aos municípios, em suas respectivas leis orgânicas municipais, fixar as regras próprias para disciplinar as hipóteses em que serão verificados impedimento e vacância dos indivíduos, das autoridades responsáveis por encabeçar o Poder Executivo, isto é, o prefeito e o vice-prefeito, o governador e o vice-governador do estado DF, né, e prefeito e vice-prefeito do município. Não há, portanto, a necessidade de observar a simetria constitucional em relação ao que foi previsto pela Constituição Federal para tratar desse mesmo tema em relação ao presidente da República e ao vice-presidente da República. Logo, nós podemos identificar normas diferentes de um estado para o outro, de um município para o outro, e essa diferenciação normativa decorre da autonomia federativa reconhecida aos estados DF e aos municípios. E é justamente porque existe essa autonomia federativa reconhecida para que cada ente federado, na sua respectiva lei de auto-organização, estabeleça como vai encaminhar os aspectos relacionados ao impedimento e à vacância no Poder Executivo, que agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar a questão e firmou o entendimento de que, caso ocorra a dupla vacância do chefe do Poder Executivo nos 2 últimos anos do mandato, isto é, se o prefeito ou o vice-prefeito e o vice-prefeito, se o governador e o vice-governador morrerem, renunciarem, forem condenados em processo de impeachment nos 2 últimos anos do mandato, é preciso que a Constituição Estadual, que a Lei Orgânica do DF e a Lei Orgânica do município traga a previsão de realização de novas eleições. Não é possível que, sob o fundamento de que está exercendo autonomia, o Estado DF ou o município estabeleça que o presidente da Casa Legislativa vai terminar o tempo que restar do mandato. Lembrando que eu estou falando de uma situação de dupla vacância no Poder Executivo nos 2 últimos anos do mandato. Isso porque o artigo 81 da Constituição Federal determina que se ocorrer dupla vacância no Poder Executivo da União, se o presidente e o vice-presidente da República não puderem mais exercer o mandato, nos 2 últimos anos do mandato, tem que ser realizadas eleições indiretas para a escolha de quem irá ocupar a presidência e a vice-presidência da República para terminar o período restante do mandato. E é justamente porque há previsão de eleições para remediar a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato no chefe do Poder Executivo da União, que agora o Supremo acabou de sedimentar a orientação de que o Estado, o DF e o município são livres para estabelecer como será feita essa nova eleição para a escolha dos respectivos chefes do Poder Executivo nos 2 últimos anos do mandato, verificado a vacância no Poder Executivo. O Estado, o DF, o município, pode determinar
que haverá eleição direta, eleição indireta, mas é necessário, é obrigatório que ocorra a previsão de novas eleições, uma vez verificada a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato no Poder Executivo. Então, respondendo ao questionamento que foi lançado no início desse podcast, no município, o presidente da Câmara Municipal pode sim exercer o mandato de prefeito, se o prefeito e o vice-prefeito perderem seu mandato. Mas de modo temporário, ele não pode ficar de modo definitivo ocupando a chefia do Poder Executivo, a não ser que ele concorra às eleições que serão realizadas e se torne o novo prefeito, deixando de ocupar o mandato de vereador e aí sim desempenhando após a realização de novas eleições no município, que podem ser dadas de modo direto, os próprios eleitores do município vão votar, ou de modo indireto, a própria Câmara Municipal elege o novo prefeito e vice-prefeito, e aí sim, havendo a sua escolha como prefeito após a realização de novas eleições, diretas ou indiretas, a depender do que constar na lei orgânica do município, é possível que esse indivíduo, que antes era o presidente da Câmara e agora se tornou prefeito, seja considerado o chefe do Poder Executivo pelo período que restar do mandato do prefeito, em que se verificou a dupla vacância, ou seja, em que o prefeito e o vice-prefeito perderam os respectivos mandatos. Então, é possível sim que, de forma interina, esse presidente da Câmara Municipal ocupe a chefia do Poder Executivo local até que se façam novas eleições, mas não é possível que a lei orgânica do município determine que, havendo a dupla vacância no Poder Executivo Municipal, o presidente da Câmara vai se tornar definitivamente prefeito até terminar o mandato em que se verificou essa dupla vacância. Eu espero que você tenha gostado do podcast Grifão da Semana. Nós temos o compromisso aqui na Grifão Brasil de sempre entregar conteúdo atualizado, de qualidade, para que você seja sempre informado sobre os novos rumos da jurisprudência brasileira em matéria de direito público. Mas para que isso continue acontecendo, eu vou sugerir, se você ainda não fez, para você assinar o nosso canal no YouTube, também ativar a notificação na sua plataforma de streaming digital, como o Spotify, para que na próxima semana, assim que o novo podcast for publicado, você ser informado de forma imediata e se inteirar de todo o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês. Também convido que vocês conheçam o portal EAD Grifon, que é um portal com uma série de cursos de capacitação para quem atua no universo do direito público, para quem atua como agente público, agente político, ou é um cidadão que quer aprender mais sobre o funcionamento da máquina pública, o funcionamento da administração pública, o funcionamento dos aspectos da gestão pública brasileira. Os cursos são cursos ministrados por professores que são referências nacionais. Você vai desenvolver as atividades lá propostas e, ao final, vai receber uma certificação da Grifon Brasil. Você pode conhecer todos os nossos cursos, se matricular de forma imediata também, acessando o endereço que aparece aí na tela. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá!